Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade aos vídeos anteriores que tinham um tema que na verdade é uma pergunta também, né? Será que existia morte antes do pecado? Então fiquem ligados porque tenho coisas interessantes para compartilhar com vocês. Pois é pessoal, nos vídeos anteriores, na primeira parte, por exemplo, eu fui fazendo assim algumas questões que era para vocês poderem refletir, né? E o ponto central do vídeo era mais a questão de se perguntar do porquê que Adão e Eva tinham tanto essa necessidade de comer se eles eram imortais, para que precisavam comer então, né? No segundo vídeo fui tocando mais em pontos como, por exemplo, necessidades fisiológicas e dessa crença de que nós somos basicamente a mesma coisa que Adão e Eva eram, que Deus já criou eles prontos, né? Então, se nós atualmente temos um sistema digestivo que serve para nos alimentarmos e, consequentemente, nos manter vivos, eles tinham um sistema digestivo para quê? Então, fiz essa dedução e acredito que se você é crente, né, também acredita que eles tinham sim um sistema digestivo, porque em Gênesis, lá no princípio, se fala bastante que eles tinham que comer. Deus disse para eles, comam, menos daquela árvore e tal, tudo mais, mas Deus tinha dito para eles comerem e tal, é porque tinha um sistema digestivo, não é? Pois é. Se estás meio perdido, lhe aconselho a ver os vídeos anteriores, que é para ter uma ideia do que é que eu estou falando e para conseguir seguir também a linha de pensamento que está sendo montada nesses vídeos, que está dividida em 3 partes. Bom, se você crente ainda continua achando que eu estou conjecturando, viajando na maionese, falando coisas nada a ver, heresias e tudo mais, vou continuar, pessoal, porque ainda tem muito argumento, tem bastante argumento aqui. Isso retirado da própria Bíblia. O que eu quero mostrar é como Gênesis não faz sentido, principalmente o relato da criação e bem no princípio. Na Bíblia fala-se também sobre, lá em Gênesis, né, claro, sobre a árvore da vida. Adão e Eva comiam frutos normais, que não eram tão especiais, mas a árvore da vida proporcionava o fruto, ou frutos, não sei exatamente se era um fruto ou se tinha vários frutos, né? Mas proporcionava o fruto que dava vida eterna. Bom, como referência, para eu não ficar só falando coisas também assim soltas, né? Para vocês terem a certeza que eu estou retirando sim da Bíblia, tem-se o Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 23, que diz o seguinte: Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Ou seja, aqui vê-se de novo essa questão de comer. Para que comer, né? Se eles eram eternos ou imortais. E vê-se também que essa árvore proporcionava o que? Vida eterna, o fruto, caso fosse consumido o fruto, né? E do jeito que eu estou falando, os meus argumentos, né, do jeito que eu estou montando eles, é para alguém que é fundamentalista, que acredita que realmente era uma árvore, tinha mesmo um fruto que eles precisavam pegar para comer. Bom, vou entrar numa linha de raciocínio que você tem que acompanhar devagar para poder entender. Não estou induzindo-lhe a algum erro, mas vou lhe ajudar a pensar, a analisar melhor essa questão. Independente de você ser um crente ou não, né? Vamos analisar assim com calma. Como eu disse antes, né? Vê-se de novo essa necessidade de comer. Para que comer, né? Se eles eram imortais. Tinha um sistema digestivo, mas para que, enfim. E vê-se também que essa fruta é especial, diferente das outras. Então, se essa fruta proporcionava a vida eterna, nessa leitura que eu fiz, Deus lhes proibiu porque eles já tinham feito a cagada que fizeram no segundo relato bíblico. Então, se essa fruta proporcionava vida eterna, as outras proporcionavam o quê? Entendem? Se eles precisavam comer desse fruto da árvore da vida, que era para poderem viver eternamente, Deus colocou aquela árvore com aquele propósito, as outras frutas normais serviam para quê? Entendem? É aí onde entra a jogada, é aqui onde eu vejo que pastores, padres, enfim, líderes religiosos, teólogos, começam a fazer seus malabarismos, que é para poderem manter as pessoas na linha de pensamentos que eles querem, para as pessoas não começarem a refletir e se dar conta que alguma coisa não bate aqui nessa explicação aqui de Gênesis, que fala sobre essa questão do pecado, entrou por causa disso, daquilo. Se eu lhe perguntar o que seria o contrário da vida eterna, você poderia me falar, o contrário de uma vida eterna seria uma morte eterna. Tá certo, eles falam isso, é uma morte eterna.
Só que não falam que também poderia ser uma vida temporária. Vejam bem, o contrário de vida é morte. Vida eterna, uma morte eterna. Só que a palavra vida está junto... o fruto da vida, né? Ela proporciona vida eterna. Então, a palavra vida está conectada com mais um adjetivo, a eternidade. Então, o contrário de uma vida eterna não seria também uma vida temporária, já que o antônimo de algo eterno, de algo que dura para sempre, é algo temporário, passageiro. Entendem? Então, se eles não comessem dessa árvore da vida e estivessem simplesmente comendo de frutos normais, eles não morreriam com o tempo. A gente não come hoje em dia, mas sabemos que vamos morrer na velhice. Entendem isso? Conseguem ver como é que isso não bate na Bíblia, não fecha? Outra coisa, não confundam a questão de viver temporariamente com morte, não é a mesma coisa. Viver temporariamente é você estar vivo por um tempo, estar se alimentando com o tempo até morrer de velhice. Vamos descartar mortes por outras causas, que nem acidente, afogamento e tudo mais. Vamos falar de morte mesmo de velhice. Nós comemos, nos alimentamos, tentamos nos manter sempre vivos, mas o tempo nos leva, né? Acaba acabando com a gente, morremos. Então, essa é uma vida temporária, entende? Independente de nós estarmos nos alimentarmos. Então, Adão e Eva tinham fruto da vida e tinham frutos normais para se alimentarem. Se eles não se alimentassem do fruto da vida e simplesmente estivessem a comer de frutos normais, tinham um sistema digestivo que era para poder manter eles vivos. Se eles parassem de comer desses frutos normais, não morreriam. Se eles não consumissem do fruto da árvore da vida e simplesmente os frutos normais, não morreriam. Porque não teriam essa vida eterna. Não viveriam só temporariamente. Estão a entender o ponto onde eu quero chegar? Se ainda não ficou claro, não continua estando assim claro, né? Vou falar agora de morte, por exemplo, para vocês terem uma ideia do contrário. O contrário de vida eterna seria uma morte eterna ou uma vida temporária. Concordam? Tipo, se o que eu expliquei faz sentido, então você concordaria comigo. O contrário de uma vida eterna seria uma morte eterna né? Sei lá, não sei como dizer isso. Uma vida temporária. Morte. O contrário de uma morte eterna seria o quê? Uma vida eterna. O contrário de uma morte eterna seria uma vida eterna. Usando a mesma lógica, não achas que, segundo a Bíblia, né? Não estou falando que isso se aplica à nossa realidade, eu estou explicando tudo segundo a Bíblia. O contrário da morte eterna também não seria uma morte temporária? Faz sentido ou não? Aqueles que criam em Jesus Cristo, como alguns crentes acreditam, né? E acabaram por falecer, estão à espera da volta de Jesus. Não estão tendo uma morte temporária, não serão revividos de novo. Jesus Cristo, quando morreu, ficou 3 dias lá morto e voltou, ressuscitou, segundo o relato bíblico. Não teve uma morte temporária. Lázaro, amigo de Jesus Cristo. Um exemplo perfeito para isso. Em vez dele ter essa vida, morte eterna, teve uma morte temporária, porque ele foi amigo de Jesus Cristo. Eu acredito que ele creu também nele, né? Não conheço muito bem dessa história a fundo, mas eu acredito que ele creu nele. Se eu ler melhor, eu acho que é isso mesmo que explica, né? E teve uma morte temporária. Por quê? Porque Jesus Cristo foi lá e ressuscitou ele. A referência disso está lá em João, livro de João, né? Ou Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 11 ao 14. Não vou ler, que é para não roubar o tempo, né? Então vocês podem fazer uma leitura e aí vão entender que ele teve uma morte temporária, porque Jesus ressuscitou ele. Ele não teve uma morte eterna. No caso, só teria uma morte eterna aquele que, como eu, né, não acreditam em Jesus Cristo, toda essa coisa aí, e vão morrer para sempre, ou sofrer para sempre lá no inferno, ter a segunda morte, sei lá, ranger o dente aí para sempre num lugarzinho aí que Deus criou, para quem não adorasse ele, né, para quem não submetesse à vontade dele. Bom, já não tenho mais o que explicar agora. Isso é tudo de argumento e raciocínio que usei para poder confirmar que existia sim morte antes de Adão e Eva pecarem, né? Bom, se isso não faz sentido para ti, não concordas comigo, és livre de pensar do jeito que queres, mas é bom teres uma argumentação,
uma linha de pensamento que é para poder contrariar isso que eu acabei de apresentar. Não estou aqui para desafiar ninguém, eu só vim apresentar um dos pontos de vista que, infelizmente, é ensinado muito ao contrário, é ocultado assim algumas formas de poder analisar melhor isso, que é para poder manter as pessoas na mesma linha de pensamento de uma congregação, de uma igreja e por aí fora, ou seja, para continuar a manter os fiéis na igreja, porque isso também é uma das coisas que mantém instituições religiosas em pé. Tipo, qual é a conclusão então que eu tiro em cima disso tudo, né? O que eu tirei em cima disso tudo? Que a Bíblia tem esses furos aqui. Claro, eu já fui crente, já nunca parei para pensar nisso quando eu estava assim, bem no começo da vida cristã. Porque a pessoa começa a se preocupar com outras coisas, também quer evangelizar, quer que as pessoas saibam, conheçam desse amor de Cristo e tudo mais, só quer fazer mais outras coisas e acaba não analisando esses pontos. Então, tá cheio de furos, tem coisas que não estão muito bem explícitas. Eu vejo que isso foi escrito num contexto de uma época, eles que idealizavam o Deus deles de uma forma, idealizavam a história da criação deles, o povo hebreu, da forma deles, e isso não tem nada a ver conosco. Eu entenderia se a Bíblia relatasse, por exemplo, que Adão e Eva eram seres que, independente do que acontecesse com eles antes do pecado, não morreriam. Eu entenderia se a Bíblia me dissesse que eles eram seres, que Adão e Eva eram seres humanos, mas porém com características diferentes das nossas. Que eles não tinham algum sistema no corpo que servisse, que tivesse uma funcionalidade do mecanismo para algum propósito que nós sabemos que é nos manter vivos. Entenderia perfeitamente isso, mas caso a Bíblia continuasse com o mesmo caráter de Deus que parece muito humano, aí também, quem sabe, eu teria minhas dúvidas e não confiaria também 100% na Bíblia, né? Mas ela está do jeito que ela é, foi escrita assim, mostra que tem suas falhas. Mostra que não tinha um entendimento de algumas questões como essas que eu acabei de apresentar. O autor só foi escrevendo. Não tinha um desenvolvimento... Como posso dizer, eles não pensaram que no futuro outros povos, outras culturas poderiam ler e enxergar erros. Então, que já mostram que isso não é divino. O sistema nervoso, por exemplo, ele também serve para quê? Para nós sentirmos, né? Por exemplo, dor. Então, se Adão e Eva eram prontos já, Deus fez eles prontos, já tinham tudo funcionando, cada sistema com alguma função, eles tinham um sistema nervoso e sentiam dor. Razão pelo qual, quando Deus começa a dar sua sentença para Adão e Eva depois do pecado, ele diz para a mulher, né, a Eva, que multiplicaria a dor dela, do parto. Ou seja, eles já tinham um sistema nervoso. Nós ainda continuamos tendo esse sistema nervoso. Você está entendendo a lógica? E o sistema nervoso já tinha uma função. Eles já sentiam dor. Deus disse que multiplicaria essa dor para que algo passe a... como eu posso dizer? Para que algo seja multiplicado, né? É necessário que já exista o elemento principal, por exemplo. Na questão lá de Jesus ter multiplicado os pães e os peixes, já tinha pão e peixe para ele multiplicar, ele não fez do nada, né? Qual é mais outro exemplo que tem sobre multiplicação? Quando Deus diz para eles, sejam férteis e multipliquem-se pela terra, acho que multipliquem-se pela terra, acho que depende da versão também, né? É porque já existia um Adão e uma Eva para se multiplicarem, não surgiu do nada. Se você multiplicar qualquer número por zero, vai dar sempre zero, porque... Não estou falando disso em questões matemáticas, né? Muito a fundo lá, mas se você... Zero é nada. Em matemática é alguma coisa, né? Dependendo também do tipo de cálculo que você vai usar, mas... Zero é nada, por exemplo. Estou falando numa linguagem assim mais popular. E se você multiplicar qualquer coisa com nada, vai dar zero. Então é necessário que exista algo para poder se expandir e multiplicar. Então você vê que o sistema nervoso já tinha uma função, já sentiam dor, então eles tinham um sistema digestivo para quê, entende? E com esses pontos que eu fui juntando e apresentando, dá para se entender sim que eles já poderiam morrer sim antes do pecado. E se eles já poderiam morrer antes do pecado, Jesus Cristo veio morrer para quê? Qual foi a necessidade então de introduzir Jesus Cristo, entende? O que minha congregação crê é que o anúncio do Filho do Homem que viria para pisar a cabeça da cobra, e a cobra lhe feriria o calcanhar, toda essa coisa aí, esse anúncio já era o anúncio de Jesus Cristo que viria para morrer pelos pecados, porque o homem desobedeceu a Deus, como escolheu
obter o conhecimento do bem e do mal e que queria se tornar como Deus e, consequentemente, trouxe a morte física para o mundo, né? Mas se já existia morte antes deles fazerem essa ação toda, esse ato todo de desobediência, então isso anula completamente a morte e o sacrifício de Cristo, a vinda de Cristo, entende? O que é que eu penso? Isso já é uma imaginação minha. Essa minha conclusão tá longa, né? Isso já é uma imaginação minha. O que é que eu penso? Do jeito que eu entendo aqui, já existia assim morte, tá bom, beleza. Só que essa questão deles desobedecerem a Deus proporcionaria a eles um tipo de morte que, como posso dizer, que carregaria consequências porque era algo que Deus proibiu. Se eles morressem por um outro motivo, morreram, sei lá, Deus saberia o que ia fazer com eles, se eles reviveram ou sei lá o que. Mas a morte do que surgiu através da desobediência e deles terem comido aquele fruto seria uma morte mais consequente. Isso é uma imaginação minha, não estou dizendo que isso seja real, até porque já não acredito mais nessas coisas aqui, não acredito mais na Bíblia, nesses relatos bíblicos. Apesar dele ter bons ensinamentos, né? Mas também conta histórias e tem ensinamentos assim bem perversos daquele povo daquela época. E é isso daí, pessoal. Bom, admito que estou meio perdido, né? Talvez esqueci assim, algum argumento que era para poder apresentar, mas se eu não conseguir nesse vídeo, não conseguir me lembrar, posso trazer num outro vídeo. Vou continuar a fazer mais vídeos abordando sobre outros diversos temas que são ensinados de forma muito distorcida nas igrejas, só para poderem continuar a manter as instituições em pé. E por aí vai, né, pessoal? Bom, questione-se sempre para poder se libertar. Eu fui me questionando e me libertei disso daqui. Hoje eu enxergo mais como um livro que conta fábulas de um povo daquela época, que até agora também é seguido. E apesar de ter assim, algumas fábulas, pode ter também coisas que realmente aconteceram mesmo. E não estou me referindo a milagres, toda essa coisa aí, porque isso aí não se vê na realidade. Pode ter coisas que aconteceram, poderiam ter pessoas que existiram mesmo e deram bons ensinamentos. Claro, deve-se absorver boas coisas, mas das coisas perversas que tem aqui, deve-se questionar. Entendem, pessoal? Então é isso por hoje. A gente se vê na próxima.